E disse Jesus: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 24. Ei, preste muita atenção na resposta do próprio Jesus Cristo às perguntas feitas e às colocações feitas nos últimos 2 dias aqui nos nossos comentários, para a sua segurança eterna e para a sua própria vida. Preste atenção naquilo que Jesus Cristo nos ensina. Você não se arrependeu de seus pecados? Você não crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Ainda não? Todos nós iremos passar pelo juízo final. Em Atos, capítulo 24, versículo 25, nós lemos: e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Paulo, tratando do juízo final, fez com que Félix ficasse espavorido. Todos nós vamos passar pelo grande julgamento. É o que nos ensina Romanos capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, Deus vai te julgar, vai me julgar, vai nos julgar, vai julgar a todos nós. E nesse dia, se você morreu incrédulo, terá sobre si uma sentença terrível e inimaginária. Você será condenado definitivamente ao inferno. O Salmo 9, versículo 17, nos ensina: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. É verdade. O grande dia nos espera e por ele vamos todos passar. E vamos prestar contas a Deus de nossa crença e de cada um de nossos atos. O rigor que virá sobre sua vida, sobre a vida do ímpio, será maior do que o rigor que veio sobre Sodoma. Você conhece a história de Sodoma, não? Lá em Gênesis capítulo 13, versículo 13, a Bíblia nos diz: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E também em Gênesis capítulo 19, versículo 24, a Bíblia nos diz: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Pois é. E ouvimos aqui Jesus Cristo dizer que menor rigor haverá para os moradores de Sodoma do que para você que morre incrédulo e sem confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Sem submeter-se a Ele, sem glorificá-lo, sem honrá-lo. E olha, não quero te enrolar com desculpas e possibilidades, não. Pois a palavra é do próprio Deus através de Jesus Cristo. Ouça essa palavra. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. O rigor sobre o incrédulo será tal que não podemos dimensionar e nem descrever, mas será maior do que aquele que houve e haverá para os moradores de Sodoma.
Alguns tentam enganar ao homem dizendo que o inferno não existe. Ele existe sim e é eterno. Ele é um lugar físico onde irão todos os que não recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele é um lugar, sim, onde a dor não acaba, onde o choro não cessa, um lugar destinado aos que rejeitam Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 23. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos. Tem gente enganando e sendo enganado. Gente ensinando e gente crendo que o inferno não existe. Mas eu não posso te enganar. E nem quero te enganar. Este é o ensino da Bíblia e ele é maior do que qualquer ensinamento humano. Outros tentam enganar mostrando que haverá novas oportunidades de arrependimento. Não. Esta nova oportunidade não existe. Pregam e falam de um purgatório que não tem a menor base bíblica, que não tem a menor referência nos ensinos de Jesus Cristo. Sábio Salomão nos fala em Provérbios, no capítulo 5, versículo 5. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Criam ensinos e formas de enganar os humanos, mas não tem base bíblica. E a Bíblia, e só a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu não quero enganá-lo, não quero enganá-la de forma alguma. Ou você confessa e aceita Jesus Cristo enquanto está vivo aqui na terra, ou está condenado pela eternidade a viver no inferno. Depois que seus olhos se fecharem, como costumamos dizer, já estará tudo definido para você. Ou você vai para o céu, ou vai para o inferno. Pode parecer uma palavra dura, mas tem muita gente tentando tratar câncer com melhoral infantil. E a propaganda diz, ou dizia, melhoral, melhoral, é melhor e não faz mal. Mas melhoral infantil não cura câncer, não. E eu não quero enganá-lo, não quero enganá-la de forma alguma. Chega de incredulidade. Arrependa-se de seus pecados e creia no Evangelho. O Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 3, nos diz: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Não estou te enrolando, não. Isso não é uma teoria, não. Não é uma possibilidade, não. É a verdade que emana dos próprios ensinos de Jesus Cristo. Quem nos ensinou isso foi o próprio Jesus Cristo, quando nos disse: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Você ficou triste com esta mensagem? Pois é. Desejo sinceramente que sua tristeza venha dos céus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 nos diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Podem
podem os supremos da vida decidir o contrário, que não conseguirão alterar ou modificar o que Deus nos diz e nos ensina através de Jesus Cristo. Desta palavra e desse ensino não passará um tio ou um cedilha. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, nos diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo vai se cumprir, e sobre aqueles que se acham supremos e capazes de governar a Deus, pesará sobre eles a palavra de Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras, e preste atenção, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Você tem ouvidos para ouvir? Então ouça o que disse Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E como é sério ouvir ou fazer ouvido de mercador.